Feliz com Jesus de poder retornar a este lugar e sentir a presença de Deus junto com essa igreja maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero mandar um forte abraço aos meus pastores presidentes, pastor Manuel, pastora Raimunda, meus pais, pastora Raimunda principalmente, mandou um abração para a senhora. Amém. Eu digo que eles mandaram é porque eles mandaram mesmo, tá, irmãos? Tem mais meia dúzia que roda por aí, né? Eu mando um beijo do meu pastor. Manda um beijo da minha pastora. O pastor e a pastora nem sabem onde o cidadão está, né? Mas deixa isso para lá. Isso não é com o pastor Bruno, não. Isso é com a pastora Zeni. Glória a Deus, querido. Eu estou feliz com Jesus e poder glorificar o nome santo do Senhor junto com esta igreja. Amém? Aos que não me conhecem, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor Bruno Tavares. Pertenço à Assembleia de Deus do Ministério Unção e Graça, aqui do bairro do Encantado. Onde, pela misericórdia de Deus, eu estou naquele trabalho como vice-presidente daquela obra. E eu disse, irmãos, que uma noite como esta, a glória de Deus se manifesta na medida que você se doa para Ele. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você se lançar para Deus, Aleluia. quanto mais Deus tiver de você nesta noite, Aleluia. mais você terá dele neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu tinha preparado uma outra mensagem, só que eu gosto muito de prestar atenção no culto, para ver o que Deus fala. A gente pode estudar, a gente pode pesquisar, a gente pode fazer um monte de coisa, mas a obra, o culto ainda aqui em movimento é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você percebeu, foram 3 louvores em seguida que falaram sobre a ressurreição de Lázaro. Eu disse, Senhor, estou entendendo onde o Senhor quer nos levar. Né? João capítulo de número 11. João capítulo de número 11. Verso 1 em diante. Glórias a Deus. Querido, eu não sei qual é a tua expectativa para esta noite. Mas se a tua expectativa estiver no Senhor Jesus, hoje tu não sai da mesma maneira que você entrou. Amém? Verso 1. João capítulo 11, verso 1 até o verso de número 6. Amém? Os que encontraram, digam, eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Quem não achou, diga, me espera que eu também vou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Estava então enfermo um certo Lázaro da aldeia de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Eu repito, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E você diz amém. Amém. Vocês podem tomar o seu assento, se você quiser e puder aplaudir a Jesus. A Ele seja tributada toda a honra, toda a glória e toda a nossa exaltação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, esse texto aqui é um texto muito forte, é um texto maravilhoso. Eu tenho um certo apreço por esse texto, porque o que vai acontecer na história de Marta e Maria vai me chamar a atenção. O texto começa dizendo para nós que Jesus ele estava distante da aldeia de Marta e Maria. E o texto começa narrando para nós que Lázaro vai passar por uma enfermidade, e esta enfermidade vai causar a morte dele. É bem verdade que quando o texto começa dizendo que ele estava à beira da morte, Jesus vai fazer uma declaração que me chama a atenção, e essa declaração é nada mais e nada menos de que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Eu não sei se você vai conseguir entender isso aqui, mas quando Jesus diz que não vai morrer, o que acontece logo após? Ele morre. Pode comer um pouco fundo. Ele morre. Parece que é uma contradição naquilo que Jesus falou. E quando você ouve da boca de Jesus dizendo, porque não foram os discípulos que disseram, não foi as irmãs que disseram que ele não iria morrer, até porque as irmãs sabem que ele está perto da morte, e por isso mandam uma mensagem a Jesus a saber que o seu irmão estava enfermo. E o texto começa narrando para nós que Jesus, ele vai ouvir o que vai acontecer com este rapaz. E a primeira reação que Jesus tem, o texto fala para nós, e ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu 2 dias no mesmo lugar aonde estava. E isso aqui mexe comigo, porque nós estamos falando de Lázaro. E o primeiro respaldo que o texto nos dá é porque o texto vai chamar ele pelo seu nome. Tinha pessoas que quando receberam milagres não tiveram seu nome escrito na Bíblia. Em contrapartida, outros receberam o título, receberam o seu nome, foram falados. E pastor Bruno, por que é que alguns que receberam milagre tiveram o nome escrito e outros não tiveram o nome descrito? É porque o texto está dando ênfase, e quando o texto está dando ênfase é porque Lázaro não é qualquer pessoa. E a tradição vai narrar para nós dizendo que Lázaro é alguém importante. É uma família bem estruturada que tem uma condição financeira muito boa. Tanto é que quando Jesus fazia as suas missões, as suas cruzadas evangelísticas, quando ele passava na região de Betânia, aldeia de Marta e Maria, o lugar que ele era recebido era a casa de Marta. Se tinha um lugar onde ele podia descansar quando ele passava por alredores, era a casa de Marta e Maria. Eu estou dizendo para você que Jesus comia na casa de Marta e Maria, Jesus tomava o seu banho, Jesus se vestia, Jesus dormia. Quando Jesus passava pela aldeia de Marta e Maria, ele já tinha um lugar para ser recebido. O segundo ponto importante da história, isso aqui é só introdução para você entender o texto. O texto vai dizer para nós que Jesus, ele chegava na aldeia de Marta e Maria, e quando ele chegava na aldeia de Marta e Maria, ele era recebido na casa de Lázaro. E gente, a gente não recebe qualquer pessoa dentro de casa. Nós só trazemos para dentro de casa quem tem intimidade. E significa que Lázaro, ele tinha intimidade com Jesus. Marta e Maria também tinham intimidade com Jesus. É por isso que sempre quando ele passava por aquele lugar, já tinha um lugar onde ele ficava. Então isso significa que a intimidade que eles tinham gerou uma amizade. E não é o pastor Bruno que está dizendo, é a tradição que diz para nós que Lázaro, ele era amigo de Jesus. E a primeira verdade, a primeira lição aparece aqui. A pergunta que não quer calar, se ele é amigo de Jesus, se ele tem intimidade com Jesus, se ele está bem estruturado, por que é que a enfermidade sobreveio sobre a vida de Lázaro? Gente, o texto não narra para nós, não descreve para nós qual foi a causa da sua morte. O texto só diz que aconteceu que ele ficou enfermo e esta enfermidade gerou a morte. O texto não descreve qual enfermidade era esta. E isso me intriga, porque essa enfermidade não tem o nome descrito, simplesmente aconteceu. Gente, quando uma enfermidade não era descrita é porque não tinha cura. Os homens não sabiam que enfermidade era esta. E se eles não sabiam que enfermidade é esta, logo na mente dos judeus, alguém que ficava enfermo por uma enfermidade que não era conhecida, e esta mesma enfermidade gerasse morte, eles acreditavam que Deus estava pesando a mão sobre a pessoa. Segunda hipótese, ou eles acreditavam que aquela pessoa estava no pecado. Esse pecado gerava uma enfermidade, essa enfermidade não tinha cura e automaticamente levava à morte. A primeira coisa que os homens começam a fazer quando vê Lázaro enfermo, com uma enfermidade que não tem cura, é olhar para Lázaro e dizer: está em pecado, o Senhor pesou a mão. É por isso que lhe sucede todas estas coisas. E não há homem na terra, e não há remédio na terra que possa o curar. É Deus pesando a sua mão.
E o problema de muita gente que olha Lázaro enfermo é julgar Lázaro pelo momento sem conhecer a sua realidade. O problema de quem olha para Lázaro é apontar a sua enfermidade, a sua necessidade, a sua aprovação, atribuindo a causa como se fosse um pecado. E eu já vi gente, Diácono Breno, pregando, dizendo que isso aí foi porque Deus pesou a mão. Isso aí foi porque ele estava em pecado. Só que quando você lê o capítulo 11, o texto não diz que ele estava em pecado. O texto não menciona a causa de um pecado. E quando pessoas pecavam, no final do milagre, Jesus olhava para alguém e dizia assim: vai e não peques. E significava que a enfermidade da pessoa que ele dizia que não era para pecar mais é porque a pessoa tinha um pecado. Só que quando ele ressuscita Lázaro, ele não diz vai e não peques mais. Pastor Bruno, se ele não está em pecado, se ele não está em erro, por que é que Lázaro vai passar uma enfermidade incurável? Simples. Porque ele era amigo de Jesus. Pastor, eu não entendi. Eu estou dizendo para você que a enfermidade dele é porque ele tinha intimidade com Jesus. Jesus estava dizendo: tu pode ser meu amigo, tu pode ser íntimo, mas a intimidade comigo não vai anular algumas coisas que você vai passar. Até porque uma vida comigo é uma vida de prova, é de luta, tem vitória, tem bênção, mas existem momentos que você não vai compreender. E eu já vou dizendo logo para você: nem tudo que você passa é por causa de um erro, nem tudo que você passa é por causa de um pecado. A intimidade com Jesus gera algumas coisas no mundo espiritual, e o diabo não se agrada. E a melhor maneira é colocar a enfermidade, porque ele acha que a enfermidade que vai ser gerada em alguém vai tirar ele do foco, vai tirar ele da presença, vai tirar ele da intimidade. Mas a Bíblia não diz que ele murmurou. A Bíblia não diz que ele murmurou. A Bíblia não diz que ele criticou. A Bíblia não diz que ele amaldiçoou a Deus, porque quem é amigo, gente, sabe que se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quem é amigo de verdade sabe que quando ele faz, mas quando ele não quer fazer, ele continua sendo Deus. Gente, a pessoa pode até estar enferma, pode até estar doente, pode até estar passando provação, mas a provação não define quem a pessoa é, faz parte do processo. Mas entenda que se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele só passa a aprovação porque ele é amigo de Jesus. E a amizade com Jesus não te privará de passar algumas fases na sua vida. Aleluia! Existem coisas que Deus não vai te privar, vai ser necessário acontecer. Pastor, por quê? Porque o que tu vai fazer ou o que vai acontecer contigo vai gerar experiência. E toda a experiência ela gera o que, gente? Gera um testemunho. Deus está dizendo: fica tranquilo, hoje tu não entende o porquê, mas amanhã o que tu não entende se torna testemunho. Aleluia! Hoje o que você não compreende, amanhã é um testemunho. Eu não sei qual é a tua expectativa nessa noite, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, tu pode até estar enfermo, tu pode até estar na prova, tu pode até estar na luta, mas quando a gente pensa que Jesus não está vendo lá do outro lado, ele já sabia o que estava acontecendo com o seu amigo. Então Lázaro pode até ficar enfermo, pode até ficar doente, pode até passar mal, mas Jesus já estava vendo antes de chegar. Jesus já estava tendo a visão de como ele estava. O texto começa dizendo para nós que as irmãs, quando olham essa situação, vão enviar o mensageiro. Jesus recebe a notícia e automaticamente o texto vai narrar para nós que quando Jesus, ele ouve, isso está no versículo 4, quando Jesus ouve o que eles disseram, Jesus permaneceu 2 dias no mesmo lugar. Pastor, por que isso mexe contigo? Simples. Porque se ele é amigo, e nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de amor, se ele, gente, ama, se ele é amigo, por que é que ele demora 2 dias para ir e ele não vai na hora que ele recebe a notícia? Até porque, gente, se você recebe uma notícia aqui agora, e isso aqui é só uma suposição, se você recebe uma notícia de alguém que você ama,
desmaiou, caiu, se acidentou, sofreu alguma coisa. Agora, eu vou fazer uma pergunta, se você quiser levantar, não, amém. Se não quiser, amém também. Mas se você recebe uma notícia dessa, quem iria embora antes do culto terminar? Eu tenho um filho de 11 meses. Se acontece alguma coisa com meu filho, na hora da mensagem, há uma grande possibilidade de eu dizer, pastora, dá continuidade. Eu vou ter que sair para socorrer o meu filho. Gente, se acontece com alguém que a gente ama, alguém que é íntimo, a gente não sai. Pelo contrário, a gente corre. A gente pede a bênção, chega no porteiro, olha, avisa a pastora que aconteceu isso, porque eu vou ter que ir lá. Porque é alguém que você ama. Glória a Deus. Gente, eu estou dizendo para você que Jesus ama, mas quando ele recebe a notícia, ele permanece 2 dias no mesmo lugar. A pergunta que não quer calar, se ele ama, Breno, por que é que ele não vai depressa e ele tem que esperar 2 dias? E olha a primeira revelação que o texto nos dá. As irmãs mandam o mensageiro a dizer, eis que está enfermo aquele que tu ama. Gente, elas não mandam uma mensagem quando a enfermidade dele começa a aparecer, ou quando começa a dar os primeiros sintomas. Elas só vão mandar a mensagem para Jesus porque elas tentaram fazer de tudo e lembraram de Jesus depois. Não chamaram Jesus no primeiro sintoma, não chamaram Jesus na primeira oportunidade. Pelo contrário, elas só vão se lembrar de Jesus quando tudo que elas fazem não dá resultado. Elas tentam primeiro do jeito dela, da maneira dela, e quando elas veem que não dá certo, o que elas fazem? Chama Jesus. Ao invés de chamar Jesus no início do problema, só vai chamar lá no final. E parece que essa cena se repete até hoje. Tem muita gente que não coloca Deus na frente de muita coisa, acha que no meio do caminho vai fazer o certo, e quando vê que dá errado, só lembra dele no final. É por isso que algumas pessoas, Deus não vai dar livramento da prova, Ele vai te livrar na prova. Porque Deus dizendo assim para Marta e Maria, não me chamou no início, agora vai ter que ir até o final. É por isso que muito relacionamento, eu me referindo ao relacionamento cristão, é por isso que muito relacionamento cristão não dura muito tempo. É por isso que muita gente tem prova muito grande, porque não colocou Deus no início, e agora quer colocar Ele no final. Deus está dizendo, vai ter que sofrer um pouco mais, vai ter que pagar um preço um pouco mais. Ele pode até dar livramento, Ele pode até dar cura, Ele pode até trazer libertação, mas se não colocou Ele no início, vai ter que passar o processo para depois se humilhar diante de Deus e Ele manifestar a sua obra na sua vida. É o que eu sempre digo na igreja, quando você tem Deus como prioridade, quando você tem o céu como a sua prioridade, o céu te tem como prioridade, Deus te tem como a prioridade dele. Antes de se relacionar, coloca Deus na frente. Antes de começar no emprego, coloca Deus na frente. Antes de começar a congregar, coloca Deus na frente. Antes de começar a estudar, coloca Deus na frente. Porque quando Deus vai na frente, eu me lembro daquele louvor, Ele vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Porque quando Ele está na frente, o negócio flui, o negócio dá certo, a chamada dá certo, o ministério também dá certo, mas Ele tem que estar na frente. Porque alguns dentro da igreja prosperam e eu não? Por que é que relacionamento de alguns dão certo e o meu não? Por que é que isso dá certo na vida de alguém e no meu não? É simples. Alguém colocou Deus como prioridade. Alguém colocou o céu como prioridade. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu não tenho essa prioridade, quando eu não coloco Deus à frente das coisas, eu caso com quem não era para casar, eu moro com quem não era para morar, eu faço aliança com quem não era para fazer, eu congrego onde não era para eu congregar, eu trabalho onde não era para eu trabalhar, eu moro onde não era para eu morar. Mas quando eu coloco Ele na frente, Ele coloca na igreja certa, coloca a amizade certa, coloca o relacionamento sério, coloca o trabalho sério. Deus está dizendo para alguém, tenha o céu como a sua prioridade, e você será a prioridade do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Então tem coisa, Breno, que se você não colocar Deus na frente, tu
tu vai ter que sofrer um bocado. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem prova, irmão, que não é o diabo, não. Tem prova que não é o irmãozinho do lado, não. Tem prova que não é nem Deus, meu filho. É você que se colocou. Foi você que pediu. O nosso problema é que a gente não coloca Deus no início. Gente, e tudo que começa errado, está pendente a terminar errado também. Aleluia. Comece da maneira certa. Não sabe o que vai fazer? Tem alguém que sabe o que faz. Não sabe como vai começar? Coloca Deus na frente. É por isso que Jesus não foi. Essa é a primeira verdade. Jesus não foi porque elas não tiveram Ele como priori. Só foi lembrar quando já não puderam fazer mais nada. Aí lembra de Jesus. Eu conheço um monte de gente assim. Não coloca Deus na frente de nada. Aí quando começa a dar errado, quando começa a desandar, quando o negócio fica ruim, aí lembra de Jesus. É por isso que Deus permitiu. Qual é a segunda verdade desse texto? A segunda verdade do texto, que fez com que Jesus ficasse 2 dias no mesmo lugar, foram as declarações que elas fizeram para Jesus. Pastor, a maneira que ela falou, chamou a Jesus, interferiu naquilo que ele iria fazer? Sim. Porque o texto começa dizendo assim, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Gente, isso aqui é uma jogada psicológica. Até porque Jesus não sofre de amnésia. Jesus sabe quem ele ama. Se elas falassem para Jesus, Senhor, este Lázaro está enfermo, Jesus entenderia, meu amigo, meu íntimo, alguém que eu amo. Jesus iria. Só que elas não vão citar o nome de Lázaro, ela só vai dizer, aquele que tu ama. Quando elas estão dizendo é aquele que tu ama, elas estão dizendo mais ou menos assim, Senhor, quem está enfermo é alguém que tu ama, e se tu ama de verdade, se é amado teu mesmo, tu vai vir embora. Jogada psicológica. Isso aí era uma maneira de pressionar a Jesus. Repita isso, pressionar. Pressionar. Gente, parece que eu estou pregando o que a gente faz. Aleluia. A gente quer pressionar para ver se ele vem. A gente quer pressionar para ver se ele faz. Se o Senhor não fizer, eu paro de pregar. Se o Senhor não fizer isso, eu paro de louvar. Se o Senhor não interferir nisso aqui, eu paro de igreja, eu paro com esse negócio de ser crente. Se o Senhor parar com isso, eu paro de ser dizimista. Se o Senhor parar com isso aqui, eu largo a minha função eclesiástica, eu largo o meu chamado, eu largo tudo que o Senhor fez. Sabe qual é o nome disso? Pressão. A gente acha que só elas erraram, mas a gente pressiona todos os dias. Agora uma pergunta que mexe comigo é, o céu pode ser pressionado? Alguém consegue pressionar o céu? Não consegue, meu filho. Ela achou que a jogada psicológica ia trazer Jesus depressa. Só que quanto mais ela pressionava, o texto diz que Jesus ficou 2 dias no mesmo lugar. O que era para acontecer em algumas horas, demorou 2 dias para acontecer. O que era para acontecer em alguns dias, demorou alguns meses para acontecer. Eu estou pregando para você agora. O que era para acontecer em alguns meses, está demorando anos para acontecer. Sabe por quê? Porque ao invés de adorar, você está pressionando. O céu não é panela de pressão, meu filho. Ele não trabalha à base da pressão. O céu é a base da adoração. Será que você não entendeu que as coisas estão demorando? Não é porque o diabo se levantou, não é porque o inimigo se levantou, mas é porque ao invés de adorar, ao invés de fazer a sua parte, você está pressionando o céu. Aleluia. Quem nunca dobrou o joelho e disse, se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir, se o Senhor não interferir, Senhor, esse é o último ano. Quem nunca disse isso? Elas estavam querendo pressionar, porque tinha coisas que já eram para ter acontecido, só não aconteceu porque elas estavam. Então isso significa que cada vez que eu pressiono, eu estou dando um passo para trás do meu milagre. Agora, sempre que você encontrava alguém na Bíblia adorando, o milagre era imediato. Porque Deus tem pressa para fazer. Só que o problema é que a gente não sabe como receber. Então, ao invés de adorar, o que eu faço? Pressiono. Aleluia, glória a Deus. Só que eu quero profetizar que Deus vai tirar isso de nós.
E vai nos dar capacidade de, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, ao invés de pressionar, nós vamos adorar. Vai fazer que nem Jó. A cada perda que ele tinha uma palavra: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei ao pó dessa terra. Deus seja louvado. Ele dizia para si mesmo: a cada prova, a cada perda, a cada luta, ele entendia, fazia parte de um propósito maior. É por isso que quando ele parou de olhar ao redor e olhar para ele mesmo, Deus começou a virar o cativeiro de Jó. E não vai ver no texto ele atribuindo a culpa ao diabo, atribuindo culpa a outros, e nem muito menos a Deus. Cada perda que ele tinha, ele dizia: isso é tão sério que a Bíblia vai dizer para nós que ele fez uma declaração: maldito foi o dia que alguém gritou: nesta casa nasceu um varão. Ele estava se referindo a ele. Era ele dizendo: o culpado disso tudo acontecer sou eu. Mas Deus deu o testemunho dele no capítulo 1, dizendo que ele era reto, íntegro. Então como é que ele está se culpando? Se ele é justo, perfeito, reto diante da presença de Deus, é porque quem amadurece na fé, assim, tudo que acontece, ele não sai atribuindo a outro. Ele está dizendo: o negócio é comigo. Eu dei mole, eu vacilei, eu errei. Ele se prostra diante de Deus, e quando reconhece que ele era errado, Deus virou o cativeiro de Jó. Eu quero profetizar que assim como foi na vida de Jó, o meu Deus há de fazer uma reviravolta na sua vida, há de transformar a sua história e te colocar de pé. Alguém acredita nessa palavra? Toma posse. O segundo ponto foi que elas pressionaram. E cada vez que você pressiona, mais ele demora para vir. Existe a terceira lição, e a terceira lição eu gosto, porque a maneira que ela envia a mensagem, ou como ela envia a mensagem, também interferiu para que Jesus viesse. Qual é a prova bíblica disso? A prova disso é que existiam duas maneiras de enviar uma mensagem para alguém distante. Quantas maneiras? Duas. Quantas maneiras? Duas. Pastor, quais são essas duas? A primeira, existia cartas que se enviavam, mais conhecido como pergaminhos. E a segunda era o mensageiro. Só que no texto ela não envia carta, ela envia um mensageiro. Pastor, você está querendo dizer que o mensageiro foi um dos motivos para que elas não recebessem o milagre de Jesus? Sim. Por quê, pastor Bruno? Porque tinha uma grande diferença entre os pergaminhos e as cartas para o mensageiro. Qual é a diferença, pastor Bruno? Simples. A carta, quando você escrevia, ela não tinha um tempo certo para chegar. Como ela não tinha um tempo certo para chegar para quem era enviado, também ela não tinha um tempo certo para a pessoa receber a resposta. Então a carta fala de um processo de tempo. Elas não enviam a carta porque elas sabem que vai demorar tempo. Então, pastor, por que o mensageiro foi um dos impedimentos simples? Porque se a carta demorava, o mensageiro era diferente. O homem era pago para levar uma mensagem para alguém distante e trazer a resposta o mais rápido possível. Quando elas enviam o mensageiro e não a carta, é porque elas estão dizendo: Senhor, eu não quero esperar, eu quero uma resposta para ontem, eu quero uma ação tua para ontem, eu quero um agir teu agora. Isso aqui é muito sério. Quando elas estão enviando o mensageiro e não a carta, é porque elas não conseguem esperar. E como elas não conseguem esperar, o texto diz: e ouvindo isso, quem ouviu isso? Jesus. Que o irmão estava enfermo, o que ele fez? Permaneceu 2 dias no mesmo lugar. Eu não sei se você entendeu isso aqui. Quando ela manda o mensageiro, ela está dizendo: Senhor, se apressa. Quando Jesus entende isso, o texto diz que ele fica 2 dias. Pastor, por que é que ele fica 2 dias? Simples. Quando Jesus recebe a notícia, ele fica 2 dias entendendo que o mensageiro fala de resposta rápida. É Jesus dizendo para Marta e Maria: não é no seu tempo. Aleluia, aleluia. Olha, não é na hora que você quer, não é da maneira que você pede.
tempo ainda é meu. Eu faço a hora que eu quero, eu reajo a hora que eu quero, eu faço acontecer a hora que eu quero. E o nosso problema é esse, gente. É que a gente, irmão, se tem alguma coisa para mim, pastor Bruno, que parece que é um inimigo maior do crente do que o diabo, é o tempo. Tem gente que não consegue esperar. Tem gente que é impaciente. Se a pastora chegar para algum irmão e dizer assim: olha, amanhã não falte o culto porque eu quero conversar contigo, irmão, a pessoa vai mandar mensagem para a pastora até amanhã. Pastora, o que é? O que é? Pastora, fala comigo. Pastora, o que é? Pastora, revela isso aí. É a pessoa que não consegue esperar o... Deus não pode entregar a revelação para alguém que quando entrega já acha que vai acontecer amanhã. Aí quando passa 2 dias, 3 dias, a pessoa se frustra. Aí quando ela se frustra, ela desanima. Ele desanima. Acha que é da carne. Acha que o pregador estava na emoção. Acha que os irmãos e as irmãs da oração estavam vazios do Espírito Santo. E não é isso, meu filho. É porque você não sabe esperar o tempo de Deus. É porque você não sabe aguardar o tempo de Deus. É por isso que demora para acontecer. Porque você é apoio demais. Oh, aleluia. Isso mexe comigo. Há um tempo atrás eu saí com a minha esposa, fui no cinema, peguei um Uber, e no caminho da minha casa até o shopping estava um trânsito grande. Eu disse: Senhor, um trânsito desse, uma hora dessa? Eu disse: que negócio é esse? Quando chegamos mais à frente tinha um carro enguiçado. E o que me chamou a atenção no carro que estava enguiçado era o que estava escrito atrás: presente de Deus. Um negócio caindo a um pedaço, parando no meio do caminho. Deus que me perdoe pelo que eu vou dizer, mas estava todo velho, estava todo caído, fazendo passar vergonha. Meu filho, foi todo mundo que deu, menos Deus. Pode ter sido qualquer um que deu para ele, mas não foi Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, Romanos capítulo de número 12, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se foi Deus que deu, gente, Deus não faz a obra pela metade. Deus não faz o serviço incompleto. Deus não nos dá as coisas de qualquer maneira. Ele não nos dá nada pela metade. Pastor, então o que aconteceu com aquele camarada? Eu sei o que aconteceu. Deus usou alguém para ele e disse assim: eu vou te dar o carro. O camarada viu que Deus falou que ia dar o carro, ele já tinha que entender: se ele vai me dar o carro, ele não vai me dar habilitação. Primeira coisa, eu vou buscar minha habilitação. Segunda coisa, depois que eu tiver habilitado e ele falou que vai me dar, então eu vou esperar o tempo dele. Só que aí ele ficou afoito, saiu pegando qualquer coisa. Resultado: vergonha, parado, alguém tendo que socorrer e interrompendo o trânsito. Glória a Deus, aleluia. Porque tem coisas que não era para você estar vivendo, e você só está vivendo porque você não soube esperar o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tudo que Deus quer é que você aguarde o tempo dele. Aleluia. É difícil aguentar o tempo, mas quando você aguenta o tempo, irmão, o negócio flui, acontece. Pastor, passou um mês, passou uma semana, passou um ano, nada acontece, eu estou desesperado. Filho, eu penso dessa forma aqui: quanto mais demora, é porque o milagre é maior ainda, é melhor, o negócio é sobrenatural. Gente, pode passar o tempo que for, mas Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Deus não esqueceu do que te prometeu, Deus não esqueceu do que te falou, Deus não se esqueceu do que Ele mesmo profetizou. Se Ele falou, a Bíblia diz: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a sua palavra, ela permanece para sempre. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 1 vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, e depois de um tempo encontrarás. Isso aqui, gente, eu posso dizer para você que o proverbista Salomão, ele fez uma conjectura no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11: lança o teu pão sobre as águas, e depois de algum tempo o acharás.
Pastor, o que significa? O pão aqui, no contexto de Eclesiastes, é a fé. A água aqui é só um. Quem é essa água? É Jesus. João capítulo de número 4. Quando a mulher nega água para ele, ele diz assim: se tu soubesse quem é que te pede água, Jesus é a água. Aleluia. Salomão está dizendo, e quando ele diz, depois de muitos dias o acharás, ele está falando de tempo. Então vamos misturar tudo: fé, Jesus e tempo. Qual o resultado? Encontrarás e ainda repartirás para muitos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus está revelando para nós aqui? Deus está dizendo: pega a tua fé e não lança no homem, não lança no relógio, não lança nos anos, lança em Jesus, lança na água. Por que, pastor Bruno? Porque pode parecer que vai demorar, pode parecer que não vai acontecer, pode parecer que não vai dar certo, mas a qualquer momento a Bíblia diz: vai acontecer. A hora de Deus vai chegar para a tua vida, irmão. Então quando ele demora 2 dias, ele está dizendo para aquelas mulheres: não é no seu tempo, minha filha, mas é no meu. Ah, como eu queria que você pegasse a mão de algum crente aí agora, o crente mais bonito do seu lado, irmão. Isso, o crente mais bonito, mais cheiroso que está do seu lado, e diga para ele: meu filho, para de ser afoito, para de ser desesperado. Se Deus te prometeu, então vai dormir tranquilo, porque a qualquer momento vai acontecer. Alguém acredita? O céu não se esqueceu. A tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. O teu dia vai chegar. Ai, vai ficar lá na chuva. O tempo de Deus vai chegar para a tua vida. O tempo de Deus vai chegar para a tua história. O tempo. Eu vou profetizar, eu não sei quem trouxe mão para levantar para receber. Eu vou profetizar que em nome de Jesus, no tempo de Deus, a qualquer momento a esposa vai vir para Jesus, a qualquer momento o esposo vai vir para Jesus, a qualquer momento os filhos vão vir para Jesus. Por quê? Porque é promessa, e quem tem promessa Jesus está intimado a ver acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Parece que é o inimigo número 1, pastor, dos crentes, é o tempo. O que é pior para você, irmão? O tempo ou o diabo? A maioria do crente vai dizer o tempo, pastor. Quem já comprou alguma coisa na internet aqui? Glória a Deus, aleluia. Enquanto você não conseguia comprar nada ainda na internet, você ficava, gira carioca, tranquilão, na moral, de boa. Mas quando a compra lá foi concluída e começou a aparecer o tempo de chegar, e se você colocou no endereço que não era a sua casa, coitado de onde foi, porque todo mundo recebia: chegou alguma coisa aí? E lá está descrito lá que vai chegar um mês. A pessoa está: chegou alguma coisa aí, irmã? Ô irmão, chegou alguma coisa aí? Ô varão, chegou alguma coisa aí? Ô mano, ô miga, chegou aí? E já percebeu que quando você espera por alguma coisa, ainda que você saiba o prazo, parece que o prazo demora mais? Agora, quando você pede alguma coisa e não se liga no tempo de chegada, quando chega, mesmo que passe um mês, você diz: caramba, foi rápido, foi ligeiro, na minha terra foi ligeiro. Por que, gente? Porque quando a gente fica preocupado com o tempo, parece que demora. E quando eu foco no tempo, eu tiro o foco do céu. Glória a Deus, Gente, se o homem te promete alguma coisa, tu pode ficar até agoniado. Mas se foi Deus, irmão, você dorme tranquilo, você come tranquilo, você toma banho tranquilo, você vai trabalhar tranquilo, porque sabe que a palavra dele não falha, ele não falha, ele não falha.
Quem não sabe esperar o tempo de Deus, irmão, sai fazendo o que não é para fazer. Aleluia. Aprenda a esperar o tempo de Aleluia. Deus. Se Deus te prometeu, é como diz o louvor do Denino Marçal, Aleluia. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. Glória a Se Deus. Deus te prometeu, Aleluia. Ele irá cumprir. E olha como o louvor continua. Nunca falhou, não vai falhar. Nunca tardou, não tardará. Se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. O tempo faz parte do processo na vida de um cristão. Aleluia. Aceite, É verdade. porque se ainda não chegou, ainda não aconteceu, Deus está aperfeiçoando. Então o terceiro ponto foi esse. O primeiro, elas não colocaram Jesus na frente, tenha Jesus como prioridade. A segunda, elas quiseram pressionar e o milagre demorou para acontecer. A terceira, eles não souberam esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus, irmão. Qual é a quarta lição do texto, pastor Bruno? A Bíblia vai dizer que Jesus só vai se retirar do lugar onde ele está até chegar a Betânia depois que Lázaro morre. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que Jesus não foi antes e só foi depois? Porque antes de Lázaro morrer, quem estava no controle, no cuidado das coisas era quem, gente? Era Marta e Maria. Jesus disse que não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Isso significa que se é para a glória de Deus, isso vai gerar um testemunho. E cada vez que Jesus falava que era para a glória de Deus, isso significava que o milagre seria extraordinário. E se Jesus vai apenas para curar ele de uma enfermidade, onde teria o sobrenatural nisso? Glória a Deus, glória. Até porque para o povo judaico acreditar que era Deus, tinha que acontecer algo sobrenatural. E entre uma cura e uma ressurreição, gente, a ressurreição é muito mais sobrenatural do que uma cura. Porque naquela época, eles tinham lá os seus curandeiros. Tinham pessoas capacitadas que quando tinham uma enfermidade, através de remédios medicinais, ou através de algumas plantas medicinais, eles conseguiam curar alguém. Então não teria glórias ao nome do Senhor se o milagre fosse superficial. E Deus, Ele permitiu, porque Ele permitiu, pastor Bruno, simples. Porque enquanto Lázaro está enfermo, ele ainda pode ser cuidado. Ele pode ser alimentado. Ele está enfermo, mas não está morto. Ele está enfermo, mas ele não está paralisado. Isso significa que se ele está enfermo, não está morto, não está paralisado, isso quer dizer que as irmãs ainda podem cuidar dele. E se as irmãs podem cuidar, o que Jesus vai fazer? Aleluia. Nada. Por quê, pastor Bruno? Porque aquilo que é para as irmãs fazerem, Jesus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Entenda que Jesus não vai porque está no controle. Marta e Maria está dando um banho, está dando refeição, está cuidando, está remediando, está lá cuidando de Lázaro. Então isso significa que não tem necessidade de Jesus chegar, porque as irmãs já estão cuidando. Se elas estão cuidando, significa que está tudo no controle. Agora o texto vai dizer para nós que ele morre. E quando ele morre, Jesus vai. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus só vai quando ele morre e não quando ele está vivo? Porque enquanto Lázaro está vivo, mesmo estando doente, está no controle de Marta e Maria. Agora, quando ele morre, o que as irmãs podem fazer? Então, se as irmãs não podem fazer mais nada, isso significa que o controle saiu de suas mãos. Aí, quando o controle sai da mão de Marta e Maria, alguém começa a dar o primeiro passo. Aleluia, glória. Aleluia. Alguém começa a se movimentar. Aleluia.